Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o cone, tá? Então nessa aula basicamente eu vou apresentar as fórmulas, tá, para vocês sobre os cones. Aí lá no Classroom eu coloquei umas videoaulas lá com exercícios, tá? Aí, então nessa aula vai ser basicamente apresentar as fórmulas, ok? E o nome das coisas. Bom, o cone, da mesma forma que o cilindro e a esfera, é um corpo que rola, tá? Então vamos fazer igual a gente fez pro cilindro, tá? Primeiro, vamos falar do volume, depois a gente fala da área lateral, tá? O que acontece? Volume do cone, qual que é a fórmula? É 1/3 do produto da área da base pela medida da altura, tá? Que C é um cone, tá? Se você lembrar da aula de pirâmides, isso aqui é a mesma fórmula para o cálculo do volume de uma pirâmide, né? Então tem esse paralelo de cone com pirâmide e um paralelo também de cilindro com prisma, tá? Vocês lembram, a gente viu até a aula de hoje, né? O volume do prisma é o quê? É a área da base vezes a altura, tá? Da mesma forma, o volume do cilindro é o produto da área da base pela sua altura, tá? O volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, né? Também o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, tá? Então se você pegar um cone e um cilindro com bases de mesma área e mesma altura, então imagina, sei lá, o cone dentro do cilindro, tá? Mas o cone tem a mesma altura que o cilindro e tem a mesma base. O que acontece? O volume do cone, você vai ver que vai ocupar 1/3 ali do espaço, né? Ocupado pelo nosso cilindro. Tá? Intuitivamente é isso que está falando essa fórmula, tá? Aí, para definir a área lateral de cilindro, a gente precisa da mesma ideia para definir a área lateral de um cone. Você vai precisar do mesmo conceito, tá? Aquele de casca que a gente usou lá em cilindro, né? Então imagina igual aqui na figura, ó. Eu tenho aqui, ó, esse cone amarelo aqui, ó. Ok. E um outro cone aqui, ó. Esse azul aqui, tá? Ah, antes de falar, o que a gente está fazendo aqui para a área lateral só serve para cone reto, tá? Cone oblíquo, não é verdadeiro. Não necessariamente, né? Então pega dois cones com bases no mesmo plano, tá? Aí esse menor, eu vou dizer que ele tem raio R e altura H. Aí o maior, eu vou falar que ele tem raio R mais epsilon e altura H mais delta. Então esse pedacinho aqui, ó, da altura média da altura do cone maior, esse pedacinho azul é delta, tá? Então toda a altura vai dar H mais delta. E esse pedacinho aqui, ó, mede epsilon, tá? Porque todo raio do cone maior mede R mais epsilon, tá? Aí para definir a casca cônica, o que você vai fazer? É o conjunto formado por todos os pontos, né? Desse conjunto aqui. Ou seja, você vai pegar o cone maior e dele tirar esse cone menor. Como é que vai fazer um buraco ali dentro do cone, tá? É essa a ideia. Qual vai ser o volume desse cone, por definição? É o volume do cone maior menos o volume do cone menor, tá? A gente vai chamar de volume médio dessa casca. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse volume
dessa casca e dividir por x. Quem é x? X, ó, é a distância do vértice do cone até do vértice do cone menor até essa geratriz do cone maior, tá? Que vai coincidir com essa distância aqui também, tá? Com esse segmento aqui. Esse é o x. Esse gzinho aqui, ó, é o que? É o número que a gente vai precisar, tá? Utilizar lá na frente. Ó, o G aparece nessa proposição aqui, ó. Esse G, se você olhar a altura e o raio desse cone menor, como esse triângulo aqui, ó, ele vai ser um triângulo retângulo. Esse cara aqui se consegue deduzir por teorema de Pitágoras, tá? Em função de H e de R. Ou seja, da altura e do raio desse triângulo amarelo aqui. Então, o que que é a área lateral do cone? A gente define da mesma maneira que a gente definiu na aula passada, tá? Deixa eu só mudar esse raio aqui para R minúsculo. Tá? Qual que era a lateral do cone? É a mesma ideia que a gente usou para definir lá atrás, na aula passada, quando a gente definiu a área lateral de um cilindro. Você vai fazer o volume médio quando o divisor aqui é um número muito pequeno. Que é a ideia de limite, né, que a gente estuda lá em cálculo 1. Ou seja, você vai calcular o limite dessa função quando o x tende a zero. Tá? Por trás é isso. Ok? E a área total do cone é a soma da área da superfície lateral com a área da base. Tá? Então suponha que eu tenho um cone C aí. Então a área lateral do cone você vai denotar assim, tá? A área da base do cone você pode denotar assim. E a área total do nosso cone é o que? Você pode definir assim. E por definição é a soma da área da base com a área lateral. Tá? Dá para mostrar que a área lateral do cone é π vezes r vezes g. Tá? Quem é g? G é esse número aqui. Tá? Se você olhar a figura aqui, o G se deduz desse triângulo aqui retângulo que eu falei, tá? Então você vai pegar um cone reto, tá? Qual que era a lateral dele? Você vai medir a geratriz aqui, ó. Pega um ponto aqui nessa circunferência aqui, ó, da base, tá? E mede a distância dele até o vértice. Esse número é o G. Aí então a área lateral vai ficar o quê? Π vezes o raio vezes G. Ok? Aí assim, dá para demonstrar isso aqui. Então eu devia ter usado a ideia de limite, né? Vai ser uma maneira analítica, mais formal, né? Aí basicamente você vai fazer essa conta aqui, tá? O volume dos dois contos você vai calcular, tá? Assume que você já sabe calcular, tá? É 1/3 da área da base vezes a altura. Aí você consegue, usando aqui o fato que alguns triângulos são semelhantes, deduzir o delta e o epsilon em função de h, r e g, tá? Aí você vai chegar numa expressão lá e daí você vai fazer o x tender a zero, né? Que é o que precisa fazer, né? Conforme a definição, né? Aí por limite vai chegar nesse valor aqui. Ok? Aí a área total a gente consegue fazer de maneira até simples agora, né? Então a área total é o que? A área da base mais a área lateral. A área da base, a base vamos supor que é um círculo de raio R. Então a área da base é πr ao quadrado, né? Que é a área do círculo. E a área lateral, pelo que a gente acabou de ver, é πr vezes g. Aí você consegue colocar aí, por exemplo, π vezes r em evidência. Então você chega que a área lateral, a área total de um cone reto é πr vezes r mais g. Tá? Igual tá aqui, ó.
Acho que aqui você tem que saber a altura, tá? Porque para calcular o G você tem que saber a altura, tá? Apesar da altura não aparecer aqui, a menos que o exercício já te dê o G, né? Mas você tem que, se você tiver que calcular o G, você calcula por essa fórmula aqui, tá? Por isso que é cone reto, tá? Porque se o cone não for reto, esse triângulo aqui não é retângulo, então a gente não consegue calcular o G como utilizando Pitágoras, tá? Aí tem uma outra maneira mais intuitiva de ver a fórmula aí da área lateral, que é bem parecida com a mesma ideia, né, intuitiva, que a gente viu para o cálculo da área lateral de um cilindro, tá? Então a gente tem um cone aqui de raio R, tá? Deixa eu colocar o R minúsculo, né, igual a gente está acostumado a usar. Pega um cone de raio R, tá? A altura aqui acho que tanto faz. Você conhece a giratriz aqui, tá? O G, ou seja, eu peguei um ponto aqui e calculei a medida desse segmento aqui, ó, que liga até lá no vértice do cone, tá? Mede Gzinho. Então o que você faz? Você vai cortar esse cone aqui. Vai vir aqui e vai... Tá? E é claro que você vai jogar a base fora. Só a área lateral eu quero. Então, a primeira coisa. Aí, quando você abre, você vai obter uma figura desse tipo aqui, né? Por que essa medida dá 2πr? Essa medida aqui, ó. Desse aqui. Dessa curva aqui. Porque esse cara aqui tem justamente é isso aqui, ó. Só que eu cortei, né, e abri, né? Aqui nós temos um círculo de raio R. Qual que é o perímetro dele? 2π vezes o raio, tá? Por isso que ali vai ficar esse cara aqui de baixo mede 2πr, tá? E aqui eu tô supondo que é G, né? Então, se você enxergar isso aqui como, imaginar intuitivamente como um triângulo, né? Como é que fica a lateral desse cone aí? Usando a fórmula do cálculo da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, né? Então você vai chegar, a base vai medir 2πr, tá? Então imagina que isso aqui é a base do triângulo e a altura é g. 2πrg. Aí 2 divide com 2 dá 1. Então você vai chegar na fórmula π vezes r vezes g, tá? Então da mesma forma que a gente viu lá para cilindros, que é só uma forma intuitiva, assim, talvez fique mais fácil de lembrar, né? Essa formulazinha aí, tá? Bom, gente, aí como eu falei lá no Classroom, lá na parte do material de apoio, no capítulo dessa aula, tem uma aula em que eu falo de cone, relembro ali alguns conceitos que a gente já viu, tá, sobre cone. E também tem aula de exercício, tá, envolvendo cone, cilindro, esfera, tá, tudo lá, ok? Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula, que vai ser a última, né, em que a gente vai falar sobre esfera, ok? Até lá então.